Neste mês, nós comemoramos o Maio Roxo, voltado para a conscientização de doenças inflamatórias intestinais. E sobre esse assunto, então, nós conversamos agora com a gastroenterologista Mariana Machello e também com a Marilda da Costa, que é secretária da Associação de Pacientes Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Então, antes da gente falar, vamos explicar primeiro o que é o Maio Roxo? Por que ele foi criado, o Maio Roxo? Maio Roxo é uma campanha para conscientizar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais, que seriam principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças, como já diz o nome, elas causam inflamação no trato digestivo, que pode ser desde a boca até o ânus, e pode acometer pacientes de diferentes formas. Mas elas não são doenças assim tão comuns, né? Elas são mais comuns do que a população conhece. O que muitas vezes acontece são quadros mais leves, que os pacientes às vezes não têm o diagnóstico muito no início do quadro, então acaba descobrindo tardiamente. Mas são doenças que acometem um grande número de pessoas mundialmente, sim. O diagnóstico, então, ele é um pouquinho mais difícil pelos sintomas mesmo, talvez serem os de outras doenças, né? Isso. O que é importante para a população entender como que vai suspeitar se tem essa doença. Essas doenças, por causarem inflamação, normalmente elas causam um quadro de dor abdominal, diarreia, que é um sintoma muito comum que todos nós temos eventualmente um episódio ou outro. Porém, a pessoa que apresenta isso de forma recorrente tem que chamar atenção que pode ter alguma coisa de errado para ir investigar se tem alguma doença crônica. Exatamente. Inclusive, tem uma mensagem que mandaram, a Márcia mandou assim e falou assim: Maria Esther, eu gostaria de saber quais os sintomas de infecção no intestino e quais os tratamentos. Os sintomas, então, você, Mariana, acabou de falar pra gente, que é dor abdominal, cólicas, né? O que mais que a gente poderia citar? A infecção, como ela fala, normalmente é um quadro agudo. Uma infecção pode dar diarreia, pode dar também uma diarreia com sangue, com muco, o paciente pode ter febre, mas isso é um quadro limitado. As doenças inflamatórias, essas da qual a gente está falando do Maio Roxo, são doenças normalmente ligadas à imunidade, que são doenças crônicas que basicamente os sintomas são esses mesmos, mas que acontecem de forma recorrente. Além da diarreia, da dor abdominal, desconforto abdominal, fezes anormais, por exemplo, com sangue ou muco, são sintomas que, quando são recorrentes, a gente precisa investigar. Recorrente seria o quê? Assim, recorrentes, paciente que tem isso, fica alguns dias com os sintomas, às vezes melhora, depois de algum tempo volta a ter de novo. Então, sintomas que voltam a acontecer repetidas vezes no mesmo paciente. E a Marilda, gente, além de secretária da associação, como eu acabei de citar, ela também é uma paciente, né, Marilda? Conta pra gente como é que foi que você descobriu que tinha uma dessas doenças. Na verdade, é bem esse estigma que a gente acha que é uma pequena inflamação intestinal, que é algo de alimento que comeu, fez mal, e não é bem assim. Então, só com o processo de fazer colonoscopia, exames mais detalhados, foi diagnosticado. Eu já tenho a doença há 22 anos. 22 anos. 22 anos. Atualmente eu estou em remissão, que a gente fala que a doença ela é um processo inflamatório em atividade, quando aí a gente tem várias evacuações durante o dia, e no meu caso ela é hemorrágica, então eu levo mais tempo para me reabilitar, porque com essa perda a gente acaba ficando mais anêmica, mais fraca, tem dores articulares, dor no corpo, muita fraqueza. Então, assim, são vários o processo. E o que acontece, como a médica, a doutora Mariana comentou, essas recorrências, evacuações 8 a 10 vezes diárias. Nossa. Então, assim, é um processo bastante conflituoso. Então, o importante é que cada paciente tenha consciência de descobrir, buscar alternativa e fazer o tratamento. Como eu tenho 22 anos, eu estou na fase de remissão há 4 anos, porque eu uso um tipo de medicamento novos, que são os imunossupressores, e que está fazendo que a doença esteja em remissão, que a gente fala, está estacionada. E o tratamento ele é feito só com medicamentos mesmo, né? Principalmente com medicamentos. O tratamento inclui várias classes de medicamentos que o intuito é diminuir a inflamação do trato gastrointestinal. Então, existem desde medicações via oral, medicações que podem ser usadas via retal, medicações injetáveis também usadas com uma periodicidade já estabelecida. Mas
essa é uma parte do tratamento. O paciente que tem a doença, ele precisa entender que principalmente o que precisa é de um conjunto, um atendimento multidisciplinar, então acompanhamento com nutricionista é muito bom, psicóloga e inclusive frequentar grupos como que a Marilda frequenta para justamente entender que você não é um paciente isolado do mundo. Muitos pacientes passam por isso e a troca de experiência favorece muito também. Olha que bacana. Marilda, então conta pra gente como é que funciona esse grupo. A nossa associação está fazendo 1 ano em mês de julho. Então, basicamente, o intuito é esclarecer, conscientizar as famílias, dar o suporte para as pessoas que descobrem que estão com a doença e, nesse sentido, a gente ajudar a todos. Essa associação é de Santa Catarina, ela se chama DI, que é Portadores de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais. Então, nossa missão é esclarecer, ajudar, dar suporte para as famílias e para o paciente. Não damos orientações médicas e nem tratamento, isso é o papel dos nossos médicos, né? Então a gente suporte mais humanitário, de ajudar, conscientizar as pessoas que precisam buscar ajuda. E essa ajuda, a medicina que vai poder aliar até mesmo a questão da nossa qualidade de vida, porque quando o sintoma e a pessoa fica prostrada, é difícil você vê que tem solução. Então, assim, quando a gente se reúne todas as terças-feiras, a segunda terça-feira do mês, no Hospital Dona Helena, com o Dr. Arri, que é o meu proctologista. Então, a gente tem um grupo de apoio, terapias, e sempre estamos tendo palestras de orientações para os pacientes e familiares, com esclarecimento no sentido de que é a doença, e fazer com que as pessoas cada vez conheçam melhor mais e muito mais sobre os sintomas e o que se pode fazer. Porque essas doenças, acho que é importante a gente lembrar aqui, que elas não têm cura, né? São doenças crônicas e por isso a necessidade, acho que, de ter um suporte assim, ter um médico, ter um especialista. E esses grupos aí aqui em Joinville, como é que tá? Tem bastante gente participando? Nós temos, em média, agora com a associação, a gente está crescendo. Tá crescendo. Normalmente é 30 a 40 pessoas. Nossa, é bastante gente. Bastante. Olha só. Que bacana. Então fica aí para quem, né, tiver interesse de conhecer um pouquinho mais. Você comentou no Hospital Dona Helena, quando? Às terças? A segunda terça-feira às 19 horas. Segunda terça-feira do mês às 19 horas. E a gente também está abrindo para os cursos como visitantes, cursos de enfermagem, medicina, também assistem isso. Tá certo, meninas. Okay. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pela presença de vocês e pelos esclarecimentos também. Obrigada.